Abraão e Isaque se destacam como figuras imponentes na tradição bíblica. A dupla de pai e filho é renomada por sua fé e obediência. Sua relação não é apenas de parentesco, mas também de aliança divina. Esta aliança ganha destaque quando Abraão encarrega seu servo mais confiável com uma missão essencial: encontrar uma esposa para seu filho Isaque, garantindo a continuação de sua linhagem. A fé de Abraão na promessa de Deus levou a uma missão importante, uma missão confiada a seu servo mais leal, um gesto incomum, mas repleto de profundo significado. Agora, vamos mergulhar no antigo costume de colocar a mão sob a coxa. Isso não era um ato casual, era um juramento solene, uma promessa sagrada. Estava profundamente enraizado na cultura e religião da época, simbolizando um compromisso inquebrável de cumprir uma tarefa ou manter uma promessa. Considere o simbolismo aqui: a coxa, em termos bíblicos, representava a fonte da posteridade, o contínuo da vida. Ao colocar a mão sob a coxa, o indivíduo estava essencialmente jurando pelas futuras gerações, pela promessa de continuidade. Era um gesto que carregava o peso daqueles não nascidos, as esperanças e sonhos da linhagem ainda por vir. Isso não era apenas uma promessa, era uma aliança, um acordo vinculativo que responsabilizava o indivíduo não apenas perante a pessoa a quem a promessa era feita, mas também perante Deus. Foi com esse juramento solene que o servo de Abraão embarcou em sua missão divina, uma jornada repleta de incertezas, guiada pela fé e pela providência divina. O servo de Abraão embarca em uma missão assustadora, encarregado de encontrar uma esposa para Isaque. Ao longo do caminho, ele enfrenta inúmeros desafios, mas permanece firme, sua resolução ancorada por seu juramento solene a Abraão. Suas orações por orientação são respondidas quando ele encontra Rebeca. Sua bondade e disposição para ajudar um estranho eram sinais claros de que ela era a escolha divina. A execução fiel de seu juramento pelo servo levou a Rebeca, uma escolha divina para a esposa de Isaque. Entender o peso de um juramento requer uma viagem de volta no tempo. Na era bíblica, juramentos e alianças eram considerados sagrados, um compromisso solene que ia além de meras palavras. Eles estavam profundamente enraizados na cultura e costumes da época, significando um contrato moral e religioso vinculativo. Interessantemente, a língua latina, uma pedra angular da civilização ocidental, revela uma correlação fascinante. A palavra latina para testemunha é o testis, que também significa testículo. Acredita-se que esse duplo significado tenha origem na prática antiga de segurar os próprios testículos ou de outra pessoa ao prestar um juramento, um gesto que simbolizava a gravidade e sinceridade do compromisso. Essa conexão entre o ato de testemunhar e o símbolo físico da vida e linhagem mostra o imenso peso e significado que os juramentos carregavam. Eles não eram apenas promessas, mas compromissos profundos que poderiam impactar a honra pessoal, o status social e a integridade espiritual de alguém. Os juramentos, então, não eram meras palavras, mas um contrato moral vinculativo, um conceito que traz lições para nós até hoje. A história do servo de Abraão é mais do que apenas um conto do passado. É uma narrativa que atravessa o tempo, ligando costumes antigos à nossa compreensão moderna de compromisso e fidelidade. Exploramos o juramento solene que o servo de Abraão fez, um gesto de profunda reverência e obrigação, e sua assustadora missão de encontrar uma esposa para Isaque. Esta história não é apenas sobre uma jornada por terras estrangeiras, mas também sobre uma jornada de fé, de manter firme a palavra, mesmo diante da incerteza. A história do servo de Abraão e seu juramento solene é um eco de uma era em que as palavras tinham peso, onde uma promessa era mais do que apenas uma fala passageira. É uma lição sobre a importância de honrar nossos compromissos, de reconhecer o profundo significado de nossa palavra. Em uma era em que as palavras são frequentemente vazias, a história do servo de Abraão e seu juramento solene nos lembra do peso e do significado de nossos compromissos.